pan y al vino como Agustín Tamargo. Cuba primero, Cuba después y Cuba siempre. Não dá para você pegar o regime cubano, colocar num navio, trazer para o Brasil, decreto-lei número 1, socialismo à la cubana, não dá certo. Ou trazer o soviético, sabe, através de um avião, chegar aqui e decretar socialismo via Suécia, também não dá certo. Eu acho que ele será demorado, ele será, sabe, penoso, mas será nos moldes em que a cabeça do povo brasileiro estiver preparada para implantá-lo. Acredito nisso, trabalho para isso, acho difícil, veja, eu sou tão pessimista que eu acho difícil que mesmo que a gente fizesse a revolução hoje nesse país, depusesse o governo, a gente para implantar esse socialismo levaria quantos 30, 40, 50 anos para implantar num país de tantas coisas como o Brasil. Por isso, ninguém precisa ter tanto medo que não vai acontecer tão imediatamente. Assaltos a bancos e agitações nos quartéis do exército imperial russo. A revolução assassina brutalmente a família imperial Romanov para implementar uma ditadura que tinha Lenin como Deus e Stalin e Trotsky como papas vermelhos. Os soviéticos desenvolvem um plano para conquistar o mundo e implantar o comunismo em todos os países. O reino do terror vermelho se espalha nas décadas seguintes. O Holodomor e os Gulags são alguns dos genocídios que resultam das ditaduras totalitárias. A doutrina iniciada por Lenin é levada adiante por Stalin. Foi Winston Churchill o primeiro a falar da cortina de ferro, ao se referir à invasão e controle da União Soviética sobre os países do centro e leste europeu. O comunismo na Europa só existiu onde o Exército Vermelho pisou. Não há exemplo de país comunista que tivesse escolhido ser comunista. Foram obrigados a ser comunistas pela conquista do Exército Vermelho. A Coreia do Norte, armada pela União Soviética e pela China, ataca a Coreia do Sul, que se salva ao receber ajuda de uma coalizão liderada pelos Estados Unidos. Depois de 3 anos de conflito, um cessar-fogo interrompe a guerra, mas deixa mais um país dividido em 2. Ficou a parte norte com a Rússia e a parte sul com os Estados Unidos. Se alguém quer saber no que dá o comunismo e no que dá uma economia aberta, dá uma olhada nos 2 países 70 anos depois, mas não precisa recuar tanto tempo. Poucos anos depois já se notavam as diferenças. O mundo assistia a guerras civis e revoluções comunistas pelo mundo todo. A União Soviética organiza sua própria aliança militar, o Pacto de Varsóvia. A corrida armamentista aumenta e a União Soviética instala mísseis apontados para toda a Europa. As nações europeias fazem o mesmo. Se organizaram. As forças militares do lado democrático do Ocidente se organizaram na OTAN e as forças militares do lado comunista se organizaram no Pacto de Varsóvia. Os Estados Unidos protegem as Américas do comunismo, até que Fidel e sua guerrilha tomam o poder em Cuba e declaram aliança com a União Soviética. É o primeiro país do continente americano a cair nas mãos de Moscou, e seria a base de treinamento para a sua expansão a toda a América Latina. A Revolução Cubana, a chegada de Fidel Castro ao poder, aguçou as preocupações de todo o Ocidente e de toda a América livre, não comunista, em relação ao risco que representava. E começou a exportar a Revolução para outros países da América Latina. A Revolução contra o Ocidente contava com forças ocultas que operavam nas sombras. Era a era dos serviços secretos. Lenin afirmava que a única moral que os comunistas reconhecem é aquela que serve aos próprios interesses. Essa visão permitiu que a União Soviética fizesse da mentira a sua política pública número 1. A mentira ganhou forma na propaganda e na tática da desinformação. A desinformação é uma mentira, não contada pelo mentiroso, mas por outra fonte, uma fonte legítima, em que a vítima da mentira confia. Essa tática não apenas dificulta o discernimento da realidade, mas também faz com que a mentira tenha uma vida própria, até que, repetida muitas vezes, torna-se parte da história.
Se durante a Guerra do Vietnã, um jornal da União Soviética veiculasse uma matéria dizendo que os americanos cometeram atrocidades contra o povo vietnamita, o Ocidente poderia reconhecer isso como uma mentira, ou propaganda anti-americana em função da Guerra Fria. Já se um soldado americano contar a mesma história para um jornal do seu país, a credibilidade é muito maior. Desde o final da Segunda Guerra Mundial, a desinformação soviética é a arma secreta mais efetiva na sua batalha contra a sociedade ocidental. Depois da morte de Stalin em 1953, os líderes soviéticos optam pela fusão de várias polícias em uma só. O Serviço Secreto de Espionagem, a Contra-Espionagem e a Polícia Secreta se uniu na organização que ficou conhecida pela sigla KGB. A KGB tinha a carta branca do governo para ser a própria lei, obtendo as informações que quisessem pelos meios que fossem necessários. Era o serviço de inteligência e segurança mais completo do mundo, contendo fichas e registros de políticos, acadêmicos e artistas do mundo inteiro. Elas tinham um domínio total sobre as biografias, as vidas, as atividades e evidentemente, as posições políticas e ideológicas de cada um dos integrantes dessa grande estrutura. Estes agentes também se dedicavam a influenciar a política, divulgando material pró-comunista, incitando a formação de guerrilhas, protestos e revoluções. Dentre os países do Ocidente, aqueles mais vulneráveis, politicamente mais vulneráveis, com instituições mais fracas. Adivinha para onde? Eles vieram para a América do Sul, para a África, para a América Central. Wszystkie tak zwane satelickie państwa bloku wschodniego i wszystkie ich służby wywiadowcze pełniły rolę służebną wobec centrali moskiewskiej. A República Socialista da Tchecoslováquia tinha a STB, a Romênia tinha a Securitate, a Alemanha Oriental tinha a Stasi, certo? Cuba tinha o DGI, Direção General de Inteligência. Se existiam agentes soviéticos infiltrados até na CIA e no FBI, no coração do inimigo, o resto do mundo não era um desafio maior. Havia propaganda soviética, desinformação e medidas ativas por todo o globo. Em 1919 ocorreu o congresso que reunia diferentes correntes do comunismo no mundo inteiro. Seu objetivo era colocar em prática o plano de expansão mundial do comunismo. Foi desenvolvido um estatuto que estabeleceu 21 condições para a filiação de partidos comunistas. Nos anos seguintes, começaram a brotar pelo mundo diversos partidos que seguiam à risca essas condições, que incluíam o dever revolucionário de fazer propaganda legal e ilegal para promover agitação, o dever de levar a ideologia para dentro dos sindicatos e cooperativas para conduzir as massas operárias à revolução, financiar sem reservas todas as repúblicas soviéticas em sua luta contra os conservadores e acatar de forma obrigatória todas as decisões da Internacional Comunista. O Brasil, país de dimensões continentais, fronteira com quase toda a América do Sul e rico em recursos naturais, não ficou de fora da guerra ideológica. Em 25 de março de 1922, em Niterói, é fundado o Partido Comunista Brasileiro, o PCB, obedecendo todas as condições impostas pelo Estatuto. Ele demonstra que o Partido Comunista Brasileiro nunca teve vida própria. Ele sempre foi uma seção da Internacional. E era assim mesmo que o movimento comunista internacional se entendia nas décadas de 20 e 30, como um movimento que instauraria o comunismo no planeta. Na Argentina, no Chile, no Brasil, na Alemanha, na Itália, na China, nos Estados Unidos, onde fosse, todos eles estavam subordinados às diretrizes rígidas de Moscou. Luiz Carlos Prestes, então residente na União Soviética, voltou clandestinamente para o Brasil com o objetivo de realizar um golpe revolucionário. A primeira tentativa de tomada do poder aconteceu no ano seguinte pela intentona comunista. A revolução falha e Prestes e os conspiradores são presos. Poucos anos depois, Prestes se elege como senador. Ele foi entrevistado por uma jornalista e a jornalista pergunta para ele: só supondo, senador, se houvesse uma guerra entre Brasil e União Soviética, de qual lado o senhor ficaria? E ele disse: olha, eu ficaria do lado da União Soviética, porque a União Soviética representa a classe dos trabalhadores, não é já uma questão nacional, é uma questão de união de classes. Beleza, não importa a explicação, o que o povo entende? Numa guerra Brasil-União Soviética, o cara ficaria contra o Brasil. Após as invasões e a imposição do regime totalitário no leste europeu, o Brasil rompe relações diplomáticas com a União Soviética e caça o registro do PCB. Apesar da ilegalidade, a estrutura do partido não foi tocada. Jornais, assim como livros e publicações, corriam livremente,
O PCB entrou para a ilegalidade no papel, mas permaneceu na legalidade de fato. Foi nessa legalidade de fato que os agentes soviéticos avançaram na estrutura de poder brasileira. A conspiração para transformar o Brasil em uma república socialista contava agora com ajuda internacional. O que se sabe sobre as ações das polícias secretas soviéticas é apenas uma peça de um grande quebra-cabeça. Foi nos primeiros anos da década de 60, houve uma cisão no Partido Comunista Brasileiro. O PCB, em aliança com a União Soviética, pretendia estabelecer uma luta ideológica contra o capitalismo, por meio da propaganda e da ocupação de espaços. O grupo dissidente formou o Partido Comunista do Brasil, seguindo a linha maoísta do comunismo, com o compromisso de fazer uma revolução armada para tomar o poder. Contava com militares do exército, camponeses e operários. No Nordeste, Francisco Julião, então deputado federal, transformou as ligas camponesas em guerrilhas armadas com treinamento cubano, sob o lema Reforma Agrária na Lei ou na Marra. Mais tarde, seria o MST. Os serviços secretos aproveitam o clima revolucionário e intensificaram suas atividades. Antes de 1964, guerrilhas rurais e movimentos armados já existiam e estavam determinados em fazer a revolução. Após o 31 de março, esses grupos passam a adotar métodos hediondos e submetem o Brasil a anos tenebrosos. O terrorismo revolucionário se torna cotidiano. O crime, o medo e o sangue marcam presença na vida dos brasileiros. Assaltos a bancos e a estabelecimentos comerciais, explosão de bombas em lugares públicos, fuzilamento e tortura de inocentes. Os revolucionários assassinavam até os próprios colegas que quisessem desistir da luta armada. Os comunistas brasileiros seguiam o exemplo de seus companheiros ideológicos, que em outros países já somavam mais de 50 milhões de assassinatos, em nome da Revolução. No mês de fevereiro, antes da subida dos militares ao poder, o PCdoB enviou brasileiros para a China com o objetivo de aprender as técnicas de guerrilha de Mao Tse-tung. Foram estes cidadãos que voltaram 4 anos depois e formaram a guerrilha do Araguaia. Preso nessa guerrilha foi José Genuíno. Mesmo exilado, Leonel Brizola fomentava de fora a revolução no Brasil. Segundo seu filho, Fidel Castro entregou $1 milhão para seu pai para comprar armamento e munição e entregá-los aos revolucionários no Brasil. Bandidos e terroristas, hoje reverenciados como heróis nacionais, sequestraram, torturaram e assassinaram inocentes em nome de seus ideais. Essa é uma verdade pouco noticiada nos anos seguintes pela imprensa e academia brasileira, que tratou tudo como uma luta contra a ditadura e pela democracia. Eu, particularmente, participei e tenho a honra de ter participado do processo de resistência à ditadura. Eu tenho muito orgulho também de ser companheiro da Dilma por esse tempo todo. Nós formamos uma organização nacional chamada Vanguarda Armada Revolucionária Palmari. Nós praticávamos ações de expropriação, que nós chamávamos dos bancos. Nós íamos buscar dinheiro nos bancos, nós queríamos ter dinheiro para comprar armas. Fizemos ações em quartéis também, alguns quartéis, para pegar armas. Ninguém, no fundo, queria a democracia estrategicamente. Todo mundo queria, na verdade, o socialismo. Não é? Buscava-se uma outra ditadura, que era a ditadura do proletariado. E que nós não éramos exatamente contra a ditadura, nós éramos contra a ditadura militar burguesa, mas nós éramos a favor da ditadura do proletariado. Isso ninguém diz, mas tem que dizer, faz parte da nossa história. É a mentira que, de tão repetida, tornou-se história. Mais tarde, as narrativas históricas vão ficando cada vez mais deturpadas em relação a esse período, até o ponto de hoje, infelizmente, parecer ponto pacífico que gente como a Dilma, por exemplo, tivesse lutado pela liberdade ou pela democracia ou pelos direitos humanos. Isso é uma falsificação histórica. Derrubar o regime era o pretexto utilizado ao atrair militantes para a causa principal: instalar a ditadura comunista. Eram dezenas de grupos que, com brutalidade e frieza, cometiam atrocidades contra o povo brasileiro. Entre os grupos terroristas que tiveram maior destaque neste período sombrio estavam ALN, Colina, o MR8, PCdoB, VPR, VAR Palmares e MRT. Estes grupos eram formados por pessoas que protagonizaram nos anos seguintes a política no Brasil. Entre elas está Dilma Vana Rousseff, que pertenceu aos grupos Polop, Colina, VAR Palmares e virou presidente do país em 2011.
Os grupos que Dilma participou foram responsáveis por diversos atentados, assaltos, sequestros e assassinatos. Outro nome que protagonizou o terrorismo brasileiro foi Carlos Marighella. Junto com grupos ligados à teologia da libertação, foi responsável pela criação do grupo terrorista mais perigoso do país, a Aliança Libertadora Nacional. Autor do livro Mini Manual do Guerrilheiro Urbano, publicado em junho de 1969, Marighella divulga todas as táticas e objetivos dos grupos terroristas que seguiam à risca seus ensinamentos cruéis. Matar policiais e membros do exército, preparar bombas, assaltar, sequestrar, fazer terrorismo e executar colegas que desertassem. No ano de 2013, Marighella foi homenageado em sessão solene no Senado Federal, pelo que chamaram de luta social, assim como filmes exaltando seus feitos foram produzidos pela esquerda, que aplaude e comemora a barbárie e a criminalidade. No dia 4 de setembro de 1969, a Aliança Libertadora Nacional de Marighella e o MR8 de Franklin Martins sequestraram o embaixador americano Charles Elbrick, com a exigência de que criminosos presos fossem soltos. Sem opção, os militares aceitaram o pedido e liberaram 15 presos. Entre eles estava José Dirceu, personagem que surgiria décadas mais tarde como guru da esquerda e ministro da Casa Civil, até ser condenado no maior esquema de corrupção da história do Brasil. Estamos aqui hoje com outro grande companheiro, nosso comandante Zé Dirceu, que também saiu hoje da prisão, graças à decisão tomada ontem pelo STF, e para nós é uma imensa alegria. E agora nós vamos ouvir pela primeira vez uma mensagem do companheiro Zé Dirceu nessa soltura. Alegria, primeiro, por reencontrar o Lula livre. Segundo, estar aqui com o meu amigo, companheiro Emílio. Quero primeiro agradecer a todos vocês pelo apoio, solidariedade, presença amiga, mais do que camarada. E dizer que estou agora voltando para outra trincheira. Eu estava na trincheira da prisão, agora estou aqui de novo na trincheira da luta. Agora não é para o Lula livre, agora é para nós voltarmos e retomarmos o governo do Brasil. Al pan y al vino como Agustín Tamargo. Cuba primero, Cuba después